Olá! Dando seguimento ao estudo aprofundado do Apocalipse, estamos chegando à 25ª aula. E eu estou bem empolgado, animado, porque estamos nos aproximando do final e graças a Deus que nos capacitou a perseverar num estudo que demanda paciência e dedicação. Chegamos à 6ª sessão paralela do livro, das 7 sessões. Justamente esta sessão, ela trata dos capítulos 17 até o 19 e basicamente esta sessão vai apresentar a Grande Babilônia, a meretriz, que é uma aliada juntamente com a besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, aliados do dragão, que é o Satanás. E nós temos então nessa sessão o capítulo 17, que começa então apresentando quem é essa grande meretriz, a Babilônia. No capítulo 18 nós já vamos ter então a ruína, a queda definitiva da Babilônia sendo anunciada. E no capítulo 19 é aquela visão celestial, a visão dos céus, da adoração, da glorificação do Senhor Jesus, da vitória do Cordeiro, enfim, a proclamação da vitória nos céus do Cordeiro e do povo de Deus. Aqui nós temos essa primeira imagem, então, uma ilustração da queda da Babilônia, né? Quadro terrível. E nós podemos ver na Babilônia a representação de impérios. Muitos impérios se sucederam na história, e o primeiro deles é a Babilônia. Nós vamos tratar disso agora, então, com calma. Vamos fazer, então, a leitura do capítulo 17, do versículo 1, vamos até o 18. É a descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem no seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A sequência, então, de aparição dos inimigos de Deus é muito interessante. Primeiro aparece o dragão, no capítulo 12. Depois a besta que emerge do mar, que é o anticristo, no capítulo 13. E por fim, no capítulo 17, a besta que emerge da terra, mencionada no capítulo 13, e aparece... Perdão, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, também no capítulo 13, e a Babilônia, no capítulo 17, lido agora. A sequência da derrota inverte. Nós vamos ver, começa com a Babilônia, no capítulo 18, depois a besta que vem do mar, que é o anticristo, no capítulo 19, é derrotado, e por fim o falso profeta, a besta da terra, no capítulo 19 também, e no final, o dragão, Satanás, no capítulo 20. A Babilônia é a grande meretriz sedutora, é uma referência à cidade mundana. É uma representação do mundanismo, com tudo que ele traz de distrações, e sob os quais os impérios estão assim se autossustentando através dos tempos. Apocalipse de 17 a 19 tem uma semelhança, por exemplo, com Ezequiel 27 e 28, a cidade de Tiro. Interessante que, de fato, alguns profetas do Antigo Testamento, entre eles também Ezequiel, temos o livro de Daniel, Isaías, Jeremias, citam muitos reinos daquela época que, na verdade, representam reinos vindouros até o último momento da vinda do Senhor, reinos, impérios, dominando com essa mesma estrutura babilônica de sedução, de prostituição, de moralidade e etc. A Babilônia, então, representa o mundo como centro de indústria, comércio, arte, cultura, buscando seduzir os crentes. Veja bem, não há nada de errado em si com indústria, a arte, o comércio, a cultura. Isso faz parte da vida dos seres humanos, é verdade. Mas quando esses elementos passam a ser extremamente sedutores e até mesmo de reger a vida das pessoas, cativar a tal ponto a vida das pessoas que elas não pensam em mais nada, aí então sim passa a ser um problema. Muitos cristãos podem se enveredar por essas distrações. Babilônia ainda simboliza então a luxúria, o vício, a imoralidade. Lá em 1 João 2,16 há uma referência sobre esse espírito. Está intimamente ligada à besta. Aí no capítulo 17, no versículo 3, nós vemos essa citação, não é? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Então há uma parceria entre a besta e essa estrutura mundana chamada Babilônia para reger, para dominar as nações. Babilônia e a besta estão presentes e unidos em qualquer momento da história como a sedução anticristã. É muito interessante isso. É simbólico, é ilustrativo. Não se refere simplesmente a um determinado marco histórico, único, onde a gente então inclusive nomina. Não. São todos esses momentos da história onde vemos a prevalência desse espírito. Na época de João, era o Império Romano. E a grande cidade era Roma.
que atraía com seus prazeres todos os demais reis da terra. Nós temos aqui neste quadro uma história da besta, porque se estamos falando de autoridade, poder e domínio, nós estamos falando de grandes impérios. E a Babilônia é citada porque, na verdade, o grande primeiro império que surge é a antiga Babilônia, com aquele líder chamado Nimrod. E aí então nós temos uma sequência de reinos, que nós temos aí Nínive, com o Senaqueribe, o rei Senaqueribe, a nova Babilônia, depois com Nabucodonosor. Depois, no 4 e 5, impérios, nós temos o Império Medo-Persa, com os reis Ciro e Dario. O sexto, o greco-macedônio, com Alexandre. Depois vem o Antíoco Epífanes, da Síria, que é um grande símbolo, esse líder terrível que profanou o templo de Jerusalém. O Antíoco Epifanes, da Síria, ele é tido como um símbolo muito, muito específico do anticristo que está por vir. Né? Isso foi lá no ano 175 até o ano 164 antes de Cristo. E por fim, um sétimo reino, que é o já de Roma, né? Que foi inaugurado então com Caio Júlio César Otaviano Augusto, no ano 27 antes de Cristo. Ok? Então nós temos esses reinos e não sei se você percebeu, mas quando cita ali no início essas 7 taças e vem mostrar essa meretriz, né, que se senta sobre muitas águas, que são as nações. E é interessante a nominação de... Deixa eu pegar aqui. 7 cabeças, né, que são 7 montes. Lá no versículo 9. As 7 cabeças, os 7 montes de Roma, que existe em Roma. A grande cidade do império que governa os reis e poderes da terra. O último grande império foi o Império Romano, o 7º império. Nos dias de João, o centro da perseguição anticristã, da sedução, da ilusão, da luxúria, era Roma. A mulher, a meretriz, se assenta sobre os seus 7 montes. E o 8º? Aqui então no versículo diz o seguinte, no versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Então, esta minha exposição, ela parece estar muito bem equilibrada e com muito bom senso, mostrando esses impérios ao longo da história, 7 deles, e que há um 8º que virá. Esse é o império do anticristo, que vai vir com muita força, como nenhum outro império, mas vai durar pouco. Portanto, é como diz aqui, no versículo 11, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Mas é por pouco tempo. Ele ainda não veio, mas quando vier, durará pouco tempo. Aqui nós temos descrições dessas passagens sobre esse breve tempo, né, que simbolicamente é representado por 3 dias e meio, outros 3 anos e meio, enfim, uma segunda metade apontando já para a última fase que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus. A queda da Babilônia pode ser vista então a partir do capítulo 18, dos versículos de 1 a 24. Vamos fazer a leitura. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu,
para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu, grande cidade de Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor e farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu. Tudo o que é delicado e esplêndido nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente a marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Estão vendo a fumaceira do seu incêndio. Gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela aos céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Portanto, queridos, caiu a grande Babilônia. Só para ilustrar, quero mostrar para vocês, lá em Isaías, no capítulo 21, versículo 9, essa expressão. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros, de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Percebem vocês a descrição? Veja também lá em em Jeremias,
no capítulo 51, uma outra ilustração, para vocês verem dois profetas do Antigo Testamento usando essa expressão futura. Tá? Tinha algo de a ver com aquele momento lá, mas futura. Versículo 8. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. A razão de sua queda está lá em Apocalipse 18, no versículo 3. Vamos dar uma olhadinha. O versículo 3 do capítulo 18. Por que ela caiu? Ora, é muito claro, mas o versículo diz assim, versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então é por causa da prostituição, da imoralidade, da luxúria, por causa do pecado desta grande meretriz. Há muitas admoestações proféticas para que o povo de Deus se retire de Babilônia, que não se deixe levar pela Babilônia. Então, essas expressões estão por toda a Bíblia. Eu separei algumas passagens, depois você pode conferir. Apenas vamos para ilustrar Isaías, no capítulo 48, versículo 20, uma exortação para se sair. Diz assim, saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Babilônia receberá em dobro a paga por suas obras. É o que descreve aí a passagem. A sua autoglorificação, porque por um momento ela se acha vitoriosa, dominando, tendo tudo sob o seu controle. Então ela tem essa petulância de dizer, eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Mas aqui temos várias referências mostrando claramente que ela vai prantear. A tríplice lamentação dos versos de 9 a 20 é muito clara. A primeira delas, os reis da terra lamentando. Eles começam a ver que, agora começa a haver entre eles um conflito. Antes eles estavam juntos, né? Fazendo juntos uma parceria, podemos dizer assim, mas agora com a mão de Deus disciplinando, trazendo confusão. Então os reis da terra, os homens de poder e de influência, se afastam da Babilônia por causa do medo das coisas que estão acontecendo. No segundo lamento, os mercadores, os comerciantes, suas mercadorias se tornaram sem valor. Então conservam-se de longe. É um caos econômico. A meretriz é um amargo desapontamento. E o terceiro lamento, os homens do mar, né? Os capitães, os passageiros, marinheiros e tantos quantos vivem do mar, também se mantêm distantes. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás, assim será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela e os seus moradores. Essa é a passagem de Jeremias 51, versículos 63, 64, justamente a descrição que está aqui no Apocalipse, que seria então ela atirada, né, como uma grande pedra, né, uma grande pedra sobre o mar, ou seja, ela seria destruída por completo. Nós vamos parar por aqui e terminaremos então esta sexta sessão na próxima aula, justamente mostrando o regozijo no céu. Até lá, se Deus permitir.